A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Você que está vindo aqui pela primeira vez na nossa escola bíblica dominical, seja muito bem-vindo. Eu sou a tia Ana, ministro aula para os juniores, que é dos 9 aos 10 anos, e eu congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2. E nesse trimestre a gente está aprendendo sobre a igreja, a casa de Deus, e já estamos na lição de número 4, onde vamos aprender onde aprendemos a palavra, isso mesmo, onde aprendemos a palavra. E antes de começar a nossa aula, eu quero convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração, falar com o Papai do Céu. Amém? Papai do Céu, muito obrigada por esse momento em Tua presença. Muito obrigada, Jesus, por esse momento onde vamos aprender mais a Tua palavra, mais do Senhor, e convidamos o Senhor para estar presente nesse lugar, nos ajuda a guardar a Tua palavra em nossos corações e nos ajuda a colocar em prática. Em nome de Jesus, amém! Isso aí! Vamos lá para o Memorizando? Quem aí memorizou o versículo da semana? Se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: ponham em prática tudo que vocês receberam e tudo que vocês aprenderam de mim, tanto através das minhas palavras, como através das minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. E é onde está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 9. Algo que nos chama muita atenção desse versículo é que ele fala a importância de colocar as coisas em prática. Tudo que a gente aprende acerca de Deus, acerca do Evangelho, além da gente guardar na nossa mente as informações, é colocar em prática. Tem uma frase que diz assim: pregue, quando necessário, use palavras. O que essa frase quer dizer? É que as nossas ações também falam, o nosso modo de viver também fala. E não é fácil, né? Ter uma vida segundo a palavra de Deus, mas não é impossível. A partir do mesmo momento que você começa a se relacionar com Jesus, ele começa a te mostrar coisas que você deve mudar. Não é fácil, mas a gente deve buscar todos os dias a presença de Deus, pedir ajuda para Ele, que Ele sempre vai nos ajudar. E nós precisamos decidir ser imitadores dele. Amém? É sobre isso que a gente vai aprender hoje. A tia quer convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem os aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Olha que legal! Esses versículos falam da importância da gente colocar em prática. Mas quem escreveu essas palavras? Foi Paulo, nosso amigo missionário. Olha só o Paulo, que bonitinho que ele tá. É o Paulo. Paulo, ele foi chamado por Deus para ser missionário, anunciar o evangelho para todas as pessoas, anunciar o evangelho para as pessoas, para que elas conhecessem o plano de Deus e que além delas receber as informações, elas tinham que colocar em prática. Então, Paulo, ele fazia o quê? Ele fazia discípulos, imitadores de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai dizer, Paulo diz: seja meus imitadores, assim como eu sou de Jesus. Então Paulo anunciava o evangelho, pessoas aceitavam Jesus, pessoas eram batizadas através da pregação e através do modo de vida que Paulo tinha.
E Paulo, ele viajava para muitos lugares, muitos lugares mesmo, para anunciar o evangelho. Até que um dia ele foi na cidade de quem? De Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem cristão que tinha o desejo de ser líder de igreja. E ele conseguiu ser líder de igreja através das instruções que ele recebeu de Paulo. Além da graça de Deus, da busca constante em Deus, ele ouvia os conselhos que Paulo tinha. Timóteo, ele ouvia a palavra de Deus através da sua mãe Eunice, através da sua avó Lloyd. E quando ele chegou na sua juventude, uma das pregações, quando Paulo pregou em sua cidade, ele deu ouvidos ao evangelho, ele aceitou a mensagem de Deus e foi batizado. Olha que legal! E foi onde que Paulo e Timóteo se ajuntaram e pregaram muito evangelho. Paulo chegou a enviar Timóteo para vários lugares fazer missão. E o que acontece? Na nossa história de hoje, a gente vai ver que Timóteo estava passando por muitas dificuldades. Timóteo estava passando por um período de tribulação, um momento de aflição, um momento difícil da sua jornada. E o que acontece? Paulo escreve uma carta para ajudar Timóteo, porém eles estavam muito longe um do outro. E como que eles fizeram para se comunicar? Lá não tinha WhatsApp, não tinha direct, do Instagram, não tinha e-mail, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Eles usavam o quê? A carta. Olha só, a carta de antigamente era de pergaminhos, era feita de tecido de animais, de ovelha, cabra. E Paulo, ele escreveu uma carta, 2 cartas aliás, para Timóteo, com muitas instruções de como ele devia tomar suas decisões, como ele deveria viver, como ele recebeu muitas orientações de Paulo do que ele deveria fazer nesse momento de angústia. Então era feito nesse tipo de papel e demorava muito para chegar até o seu destinatário. E Paulo estava onde quando escreveu essa mensagem? Paulo estava numa prisão, isso mesmo. Paulo, ele se preocupava tanto com as pessoas que ele ganhava para Jesus, que mesmo na prisão ele escreveu uma carta para ajudar Timóteo. O que Timóteo fez, como muito sábio, ele guardou todos os ensinamentos que recebia de Paulo. O nosso título da nossa lição é Onde Aprendemos a Palavra. A palavra, ela pode ser aprendida através da nossa fala, mas também através das nossas atitudes. Timóteo, ele viu Paulo ser preso, ser apedrejado, ser perseguido. Paulo, ele pregava com o seu modo de viver. E Timóteo, ao observar isso, ele só aumentava ainda mais a fé dele. Ele podia ter desistido, falado, o quê? Eu vou passar por tantas aflições, tantos momentos difíceis? Não. Timóteo via que valia a pena, porque Jesus se entregou por nós. Agora era a nossa vez de nos entregarmos a Jesus, levando as boas novas, levando o evangelho, porque o Senhor tem uma grande recompensa para aquele que guarda a mensagem. Então, o que a gente aprende na lição de hoje? Ouvir o nosso amigo mais velho na fé, o nosso amigo que tem mais tempo de caminhada. Essa pessoa pode ser o nosso professor da escola bíblica dominical, o nosso pastor, aquela tia, aquele tio que cuida tão bem de você, os seus pais, pessoas mais experientes na fé, que têm uma vida com Deus. Elas vão ter instruções, ensinamentos para passar para você. E vai de nós acatarmos essas orientações, esses ensinamentos. Timóteo, ele teve sucesso, ele foi um dos líderes da igreja primitiva. Ele teve muito sucesso porque ele ouviu os ensinamentos. Além de buscar Deus, ele estava disposto a ouvir. E não é fácil ouvir, né? Às vezes a gente quer fazer tudo com a nossa vontade, tudo o que a gente acha que é melhor pra gente. Mas é importante sim a gente ouvir pessoas capacitadas por Deus. Nós devemos ler sempre a Bíblia, sempre buscar a Deus, mas também nós carecemos
de aprender com as pessoas capacitadas por Deus, que Ele preparou para nos ajudar na nossa caminhada como cristão, amém? Então eu tinha que deixar essa mensagem para você se encorajar a ler sempre a palavra do Senhor. Ela é como se fosse um mapa, ela mostra para onde devemos ir, quais decisões devemos tomar, quando devemos esperar, quando devemos agir, e ela também é como uma lâmpada, que ela vai te iluminar sua mente, iluminar dúvidas que está em seu coração, ela vai te mostrar a verdade. Então, por isso que é importante nós lermos, colocarmos em prática e aprender sempre com as pessoas que o Senhor preparou para estar nos ensinando. Amém? Quero encorajar você a colocar essa palavra em prática, a tia também, porque não é fácil, mas o Senhor nos ajuda. E eu quero agradecer você que esteve até aqui agora, ouvindo essa mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu quero convidar você a fazer uma oração junto com a tia, tá bom? Feche seus olhos que a tia vai estar orando. Papai do céu, muito obrigada por essa mensagem, uma palavra de exortação. Muitas vezes nós conhecemos tantas coisas da Bíblia e muitas vezes temos dificuldades de colocar em prática. Queremos pedir a Ti, por favor, nos ajude, nos fortaleça, nos perdoa de qualquer coisa que fizemos que não agradou o Senhor, mas queremos ser como Timóteo, que aprendeu a ouvir, e como Paulo, que foi um grande missionário que levou as boas novas para as pessoas. Te agradecemos e te louvamos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, muito obrigado por estar até aqui assistindo esse vídeo. E até o próximo domingo para aprendermos mais a palavra de Deus. Pessoal, esse velhinho parece alguém que a gente já conhece, não é? Que
Quem é? Ei, Jessé, sou eu, profeta Samuel. Que legal! Esse é o Samuel, que nós conhecemos, né? Ele mesmo, o que ouviu a voz de Deus quando ainda era uma criança. Uau! Ele envelheceu, hein? Velhinho bonitinho! Pois é, Samuel cresceu, continuou ouvindo os conselhos de Deus e se tornou um líder muito respeitado no meio do povo de Israel. Deus disse a Samuel que o rei Saul não estava mais o agradando e um novo rei deveria ser escolhido. E o que é que o velhinho Samuel está fazendo aí nessa casa? Deus disse que o novo rei seria um dos filhos de Jessé. É por isso que Jessé está trazendo seus filhos para Samuel conhecer. Uau! É um verdadeiro The Sims. Uns mais altos, outros mais fortes. Ah, é um desfile de bonitão. Mas olhem bem para Samuel. Parece que nenhum desses aí é o que Deus escolheu, não. É mesmo? E agora? Quem será o novo rei? Pra mim vai ser o bonitão da esquerda. Ah, não. Eu acho que é aquele ali mais gordinho. Bolota.